Senhoras e senhores, o conceito de ética está no centro das discussões no Brasil. Parecemos viver uma crise ética estrutural, que leva a questionamentos muito densos, do tipo: quais seriam as atitudes e os valores que precisam ser identificados e reforçados? Quais os limites da ética e da moral? Quais as práticas que dificultam ou facilitam a vivência da ética? Como a ética cotidiana dialoga com a ética pública? Leandro Carnal, professor, historiador e escritor, nosso ilustre palestrante do dia, nos ajudará a responder a esses questionamentos e a entender que mudanças são necessárias e inevitáveis neste momento. Devemos ser indivíduos éticos para construirmos um Brasil ético. Precisamos sair da zona de conforto. Senhoras e senhores, com vocês, Leandro Carnal. Muito boa tarde, um prazer estar aqui. E é um prazer que eu preciso compartilhar com as senhoras e com os senhores de uma mudança muito grande. Há 30 anos, eu falava de ética para ambientes universitários. Uma das alegrias dessa fase da minha existência é que eu estou cada vez mais falando para pessoas de empresas, de organismos governamentais, de associações. Tenho tido tal confiança no crescimento do debate ético no Brasil, novo em vários sentidos, que dou palestras sobre ética em Brasília, para os senhores e as senhoras saberem o ponto que eu cheguei. Falo de ética em Brasília, realmente. E acredito que, ao contrário do que possa parecer, estamos num momento especial em que o Brasil inteiro está sensibilizado pelo tema ética. Porque se é verdade que a corrupção é histórica, endêmica e estrutural no Brasil, a preocupação social com seus efeitos é muito recente. É muito recente. Nós estávamos mais ou menos acostumados que a corrupção fosse e funcionasse dentro de determinados padrões. Então, é por isso que eu vou começar agora uma apresentação no qual eu posso tentar uma ideia sobre o momento atual, um momento complicado, porque se a crise econômica é grave, nós já atravessamos outras graves. A década que vai de 1981 a 1992, essa década perdida, proporcionalmente o desemprego acompanhado de altos índices de inflação. Nossa inflação está mais ou menos sob controle, já tivemos inflações de 84% ao mês. A grande questão que talvez nos abale nesse momento é que nós temos poucas perspectivas políticas. Parece que as eleições do ano que vem ainda não nos apresentam candidatos viáveis ou que tragam algo novo. Suspeito, mesmo sendo um especialista em política, que na cédula do ano que vem a opção será entre Satanás, Lúcifer, Cramulhão, Capeta. E a única coisa que eu posso dizer aos meus queridos brasileiros é pelo menos votem em demônios novos, com ideias novas para o inferno. Alguém que nunca governou o inferno talvez possa trazer uma ideia nova, né? Distribuam renda no inferno, pelo menos. Não? Nunca devemos confundir o governo do Brasil com o Brasil. Nunca devemos confundir os políticos com o Brasil. Então, o que está em crise é um modo administrativo do Brasil, o que está em crise é um modelo de gestão, não está em crise a ideia de pátria, nem a ideia de sociedade brasileira. Não está em crise o afeto que temos a essa terra. Como eu disse, não gosto do nacionalismo como provocador de guerras, não gosto do nacionalismo que me diga que eu sou superior a um francês ou a um paraguaio, ou inferior a um americano. Quero a minha casa, como diz Gandhi, aberta aos ventos do país e de todos os países, mas sou brasileiro. E como brasileiro falo que é difícil quando você tem um presidente da República denunciado por corrupção, o primeiro na história do Brasil. Mas é terrível para falar aos alunos e aos filhos que o Supremo Mandatário esteja envolvido numa ideia dessa, sequer na ideia dessa. Não temos muito para onde olhar e há um esvaziamento de esperança. O nível mais baixo de confiança dos brasileiros está no Congresso. E isso é terrível para o Brasil. É terrível para nós, porque a política é a solução do problema. Os gregos consideravam que o exercício da administração da polis, a política, era a essência daquilo que
Aristóteles, nos chamando de animais políticos, também lembrava que em grego a palavra para quem não se interessa por política, ela é surpreendente para nós, a palavra grega é idiota. Idiota é o ser que não se interessa por política. A política é essencial para nós, ela está presente em todos os lugares, e o atual isolamento estimulado por meios eletrônicos, por redes sociais, por aparelhos. Esse fato de que nós vamos nos isolando nos nossos aparelhos, ele é também perigoso, na medida que o individualismo nos faz crer como consciências autônomas. Vivemos em sociedade, somos zoon politikon, somos animais políticos. Vivemos em grupo, não somos isolados, somos pessoas que temos que achar uma solução em grupo. E essa solução, naturalmente, parte de comunicação. Ninguém mais ouve a ninguém, ninguém mais diz e o outro escuta. Como disse o repórter da época ao me entrevistar, nós temos um país hoje, a ideia dele não minha, onde nós começamos pela conclusão e não pelos argumentos. Ao classificar alguém de petralha ou coxinha, eu encerro qualquer argumentação e passo a dizer e a esquecer que no fundo, bem no fundo, lá no fundo, um petralha e um coxinha são brasileiros. Bem no fundo. Que nós temos que entender que crise é um conceito passageiro, é um termo médico grego da medicina hipocrática. Crise passa pela sua definição, porque se ela não passar, o paciente passa. A crise obriga a repensar estruturas políticas, sociais. A crise nos faz repensar um pacto que nós viemos mantendo de forma mais ou menos endêmica. A crise estimula que cada um de nós busque o melhor de si, porque é óbvio, qualquer um dirige na Bandeirantes num dia de céu azul como hoje, com 5 pistas, a melhor estrada do Brasil. Pouca gente dirige à noite numa estrada vicinal com caminhões num dia de chuva. É fundamental, gente, as crises passam. É bem provável que a crise econômica já tivesse passado se não fosse a instabilidade política. E talvez seja uma das demonstrações da força desse país extraordinário, apesar dos seus administradores, continua funcionando. Nada mais evidente de que a empresa é sólida do que ter administradores insanos e ela continua funcionando. E ela funciona porque as senhoras e os senhores, como eu, continuamos acordando cedo e cumprindo o nosso dever. Ela funciona porque, como se dizia sempre, eu devo amar ao país, mesmo quando ele não merece esse amor, especialmente quando ele não merece este amor. Quem lembra dessa personagem, provavelmente tem diploma de datilografia no seu currículo. Provavelmente fez provas com mimeógrafo, sabe lidar com retoprojetor, sabe usar liquid paper com habilidade, errorex, papel carbono, e assistiu o surgimento do fax com emoção. Como é que isso vem, né, de lá? A Iena Hardy dizia, como pessimista, através de seu bordão, ó vida, ó céus, ó azar, que tudo poderia dar errado. E quem acompanhava seus desenhos lembra que tudo dava errado. Logo, ela não era histérica, ela era realista. Ela não inventava dramas, ela reconhecia a chance matemática desses dramas ocorrerem. E todas suas profecias de desgraças ocorriam. É preciso, para planejar na minha empresa, no meu partido, na minha escola, no meu quartel, eu preciso de um pessimista. Porque o pessimista traz a luz da realidade. O pessimista indica para todos que não dá para melhorar sempre 100%, que o fator humano é instável, que a conjuntura econômica é maleável. É preciso ter um pessimista na equipe, mas no máximo um, que é o que a gente aguenta. E como ele já existe sempre em qualquer equipe, não é necessário contratar. Não é necessário contratar. Mas ouçam aos pessimistas meu conselho, ouçam a todos os pessimistas que dizem cuidado, pode dar errado, cuidado, o mercado não é tão fácil, cuidado, as ordens vão ser mal interpretadas. E tudo isso é verdade. Mas eu vou fazer aqui uma crítica aos pessimistas com essa imagem. A Iena está dizendo a seu amigo Lippe que o continente está distante, que a desidratação é inevitável, que a insolação é certa, que a vela é ridícula e o remo é inútil.
E em tudo a hiena está correta. Mas observem, senhoras e senhores, que como todo pessimista, ela não está fazendo sêmen algum, não dá para dizer de outra forma. Ela não está fazendo sêmen algum. Quem não entendeu, pergunta um coleguinha mais safado, né? E aqui uma indicação muito clara, gente. Temos que ter um pessimista na equipe, temos que ouvi-lo, temos que levar em conta os riscos. Mas para trabalhar, para resolver, temos que agradecer a presença dele, convidá-lo a se retirar e agir só com os otimistas. O Brasil foi feito por otimistas. Essa pátria cresceu com otimistas, com trabalhadores otimistas. Somos otimistas diariamente, todas as mulheres e os homens, por exemplo, que passam algum creme no rosto. São de um otimismo brutal. Porque não há maneira de deter. Quem se cuida será um cadáver hidratado, né? Bonito. Vão comentar no caixão como está bem, né? Nem parece morto. Mas vai morrer igual, porque todos morreremos, com exceção da Rainha Elizabeth II, como nós sabemos, que é uma Highlander imortal. O primeiro problema da ética, que é o imperativo categórico da necessidade e o imperativo do valor ético. O imperativo do valor ético é um imperativo abstrato e futuro. Nosso cérebro é treinado, segundo os neurocientistas, para o prazer imediato, que me leva a preferir a comida gordurosa, a comida saudável, que me leva a preferir o que me dá prazer agora do que me dá o prazer no futuro. Às vezes, imperativos são sociológicos. Eu vou fazer porque todo mundo faz. Às vezes, são históricos. Eu vou fazer porque sempre foi assim. Às vezes, são simplesmente individuais. Eu vou fazer porque aí eu me dou bem. Sejam sociológicos, históricos ou individuais, eles se tornam imperativos categóricos contra um valor abstrato. Em filosofia, diferente de moral, moral nos ensina a fazer o certo e o errado porque Deus determinou. Moral é do campo teológico, é uma das possibilidades de entender moral, mas não a única. Em filosofia eu tenho que entender porque algo é errado, mesmo que ninguém saiba. Moral é definido como o cartaz que estava no banheiro da minha escola no interior do Rio Grande do Sul. As freiras colocaram o cartaz "Deus te vê" no banheiro. A filosofia teria que responder o seguinte: por que algo é errado, mesmo que ninguém te veja ou ninguém te puna? Porque sua consciência é seu juiz e não outro elemento. E aí vem a ética. E como é complicado, moral é muito mais fácil de ensinar do que ética. Moral é anterior à ética, é mais antiga que ética. E provavelmente, segundo Lacan, mais duradoura. Mas a ética faz uma pergunta diferente. Aristóteles tem dezenas de livros, mas um ele decide dedicar ao filho. Ao invés dos outros livros chamados de nomes conceituais, política, retórica, tragédia, ele vai chamar Ética Nicômaco, com o nome, por coincidência, do seu pai e do seu filho. Aristóteles, ao escrever a Ética para o filho, nos diz logo no início que a virtude ética é adquirida pelo hábito, ou seja, não nasce conosco, diferente de Platão. Logo ele nos diz, crianças são amorais, são aéticas. Crianças são máquinas de excretar e ingerir. A definição da falta de ética é a não percepção do outro. Cabe à sociedade, aos pais, cabe às autoridades, lentamente, professores, educadores, e mostrando aquele bebê que cresce, que ele não é sozinho no mundo. No momento que eu digo que eu só quero agradar a meu filho e meu aluno, no momento que eu não entendo que a punição e o limite, dentro do que nós concebemos possível de punição, que hoje exclui a punição física, no momento que eu entendo que eu tenho que ensinar limites, eu entendo que a ética pode e deve ser ensinada. Através de limites que as pessoas não têm por natureza. E todos podemos ter, segundo Aristóteles. Todos podemos ter esse limite. Logo, a ideia de justiça, apesar de ser um signo aberto, ela tem que incluir a ideia de valores, a balança, e tem que incluir a espada, que é a força. Para Aristóteles, as virtudes não são apenas, elas têm um grau. Excesso de coragem, temeridade, um defeito. Falta de coragem, covardia, um defeito. Eu tenho que achar o grau justo da coragem. Excesso de calma, preguiça. Falta de calma, ansiedade. Calma é uma virtude que, em excesso ou em falta,
levam aos seus opostos. Excesso de modéstia, pessoa depressiva, sem autoestima. Falta de modéstia, vaidade, orgulho, soberba. Tudo isso é um equilíbrio que eu tenho que atingir. Excesso de gastos, falta de gastos. Dante condena ao inferno tanto quem desperdiça o dinheiro da família, como quem não usa o dinheiro da família para o bem. Os dois estão no mesmo círculo do inferno, os avaros e os pródigos. Quem desperdiçou tudo que tinha e quem não gastou nada. Nós somos não perfeitos, mas perfectíveis. Perfeito em latim, perfectum, feito até o fim. Ninguém aqui é perfeito porque ninguém morreu. Morrer é a última experiência humana. A crença aristotélica é que eu posso ser moldado, posso crescer. Não existe, Aristóteles não diz isso, mas não existe a síndrome de Gabriela, cravo e canela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, não existe isso para Aristóteles. Cada um de nós tem uma luta interna para produzir esse senso ético. Cada um de nós tem defeitos e qualidades, e eu tenho que tornar meu caráter perfectível. E, acima de tudo, um dos campos da ética é a inclusão do meu eu na explicação. Ou, sintetizando na forma que minha mãe, de origem alemã, dizia, tudo que começa com eu é problema seu. Uma característica brasileira é excluir seu eu da resposta. O brasileiro não sabe votar. Frase comum. Então, você ou não é brasileiro ou você sabe votar. O brasileiro é atrasado. Ou você é pontual ou você é estrangeiro. Você engordou? Não, foi tireoide. Eu tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide, gente. Uns com hipertireoidismo, outros com hipotireoidismo. Dê capim para essa tireoide, corra na esteira, que você vai ver que toda tireoide reage da mesma forma. Há problema em ser magro ou gordo? Nenhum, não há nenhum problema ético nisso. O problema que eu estou citando não é a forma do corpo, mas a inclusão do meu eu nisso. Você engordou? Sim, porque eu caio de boca no quindim. Pronto, tranquilo. Tranquilo, sem problema nenhum. Eu estou trazendo à tona a responsabilidade. Uma vida sem ética multiplica os problemas. Como eu digo a um aluno que cola, o tempo que você levou fazendo essa cola é maior do que se tivesse lido o texto. Porque você não segue o caminho reto de ler o texto. Um homem ético é o homem que está no banho, toca o celular e diz à esposa, atende. Olha que homem. Que homem, gente. Seus amigos estão mandando fotos, ela diz, veja o que é, devem ser bromélias, devem ser coisas do gênero. Não é mais fácil seguir o caminho reto? Não é mais fácil dizer a verdade? Não é mais fácil não trair? Não é mais fácil seguir um caminho em que você não precisa esconder as coisas, do que ficar enredando e mentindo? Mas e qual é o problema em particular do nosso amado país? Ao encerrar um longo mandato como prefeito de São Paulo, o homem que mais mexeu na estrutura dessa cidade, indicado de forma ditatorial por Getúlio Vargas para o cargo, sem nenhum referendo democrático, Prestes Maia foi o prefeito que mais mexeu na história da cidade. Ao encerrar seu mandato na prefeitura, saiu da prefeitura, entregou o cargo adiante após a queda do Estado Novo e dele, e o motorista da prefeitura estava de porta aberta para levá-lo a casa. Ele disse, não posso, não sou mais prefeito. Recusou o carro, atravessou o Barão de Tapetiningapé e foi pegar o bonde até sua casa em Higienópolis. Ele era um homem ditatorial, autoritário, mas ético. Por incrível que pareça. Infelizmente, a democracia, que tudo faz bem ao país, infelizmente, o Estado de Direito, pelo qual eu sou intransigentemente apaixonado, ele não se traduz numa melhoria ética das pessoas. Logo, é só uma condição para isso. Eu viralizei essa imagem numa gravação na televisão. Olhamos o pé da direita, o pé da bailarina, como um pé que voa, que dança no palco. Quase todo mundo gosta muito de ver uma graciosa bailarina ao som de uma linda música dançando, na sua sapatilha de cetim. E esquecemos que o preço do pé da direita é o pé da esquerda. Esquecemos que ela tem entorses, contusões, quebra de unha. Esquecemos que ela passou horas chorando de dor para chegar àquele ponto. Está na hora de resgatar a noção de esforço e de trabalho no país.
Está na hora de olhar para os resultados. Olhem para alguém com um corpo definido, com renda estável, com conhecimento de línguas e diz, você tem sorte. Está na hora de superar isso. Tenho dito incessantemente pelo Brasil, após uma série de experiências pessoais, que sorte, jeito, vocação é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Trabalho define ética. Trabalho define ética. Uma coisa antiga, uma coisa absolutamente tradicional. Trabalho define ética. Emprego é o que eu faço para ganhar dinheiro. Todo mundo já teve ou tem um emprego. Trabalho é o que me insere e dá sentido à minha existência. Trabalho é o que me torna socialmente relevante. Querem saber o risco de não acreditar nesses valores? Vou citar países piores do que o Brasil. Síria. A Síria, nós temos um governo ditatorial e criminoso, uma oposição criminosa e um Estado islâmico que até não dá nem para dizer o que seja, porque consegue ser pior que a ditadura. E o preço da Síria é aquele preço de tornar a arma o único argumento, é o preço da barbárie, é o preço da guerra civil e de uma população inteira se atirando no mar para poder fugir dessa barbárie. O risco do colapso ético é a Síria e hoje a Venezuela. Há países piores do que o Brasil. E há outros melhores, praticamente todos. Mas há países piores do que o Brasil. Então, este é um risco. Quando eu determino valores definidos a partir de valores éticos, quando eu entendo que família, quando eu entendo que trabalho, coisas tão antigas, são valores, e aqui eu apresento uma família tradicional, homem, mulher, 2 filhos, mas defino família como um espaço de proteção e de amor de seres humanos. Quando eu defino esses valores são fundamentais, eu estou estabelecendo um espaço muito importante que eu volto a Aristóteles. O maior legado para dar para filhos é vergonha na cara. Quando eu digo ao meu filho, passe que eu te dou uma bicicleta, eu estou transmitindo a segunda mensagem. Faça o que você deve fazer, que isso é obrigação básica, que você vai receber um benefício, você vai receber um suborno. Isso não é tão grave, mas está nascendo um senador da República. O pequeno senador da República. Porque ele vai passar a exigir isso. Se eu fizer isso, o que você me dá? Quando eu avanço num sinal, paro em cima da faixa, digo uma frase cafajeste no trânsito, infelizmente, meu filho, que tudo esquece da escola, aprende essa lição com profundidade. Pais ensinam pelo exemplo. Quando meu filho vai aprendendo que eu posso passar correndo no sinal vermelho para aproveitar, eu estou formando um motorista. Não vai existir escola de trânsito que vai tirar dele essa cabeça. Trânsito é o termômetro da ética de um país. Em todos os países éticos e transparentes, exemplo Dinamarca, exemplo Suécia, o trânsito é muito civilizado. Em todos os países corruptos, o trânsito é agressivo, misógino, homofóbico e muito, muito violento. Dou palestras e algumas empresas no passado, hoje menos, dizem, dá para fazer sem nota fiscal? Eu disse, palestra de ética sem nota fiscal. Entende o que é isso? Palestra de pedagogia dada por um pedófilo, né? Quer dizer, entende a contradição desse problema? As pessoas já me disseram, mas o governo rouba. O governo e vocês se merecem. Esse é o governo que tem a sua cara, porque você é ladrão exatamente como o governo. O que me torna ético é que eu sou perfectível e não perfeito. A falta de ética é quando eu passo a ter complacência, prazer com o deslize. A falta de ética é exatamente os países mais éticos do mundo, segundo o site Transparência Internacional, são 2 ditaduras, a Somália e a Coreia do Norte, e têm em comum não ter imprensa livre, têm em comum não terem judiciário autônomo, têm em comum não terem um país democrático. Os países mais éticos, Dinamarca, Finlândia, Suécia, os menos corruptos têm trânsito bom. E lá a falta de ética que ocorre é excepcional, ela é tópica, ela não é estrutural. Em nenhum país do mundo eu evito o deslize, mas ele tem que ser tópico. Em nenhum país do mundo eu evito a violência. Na tranquilíssima Noruega, um louco pega uma arma, vai em uma ilha e mata quase 80 pessoas. Na hoje
notável pela ética Coreia do Sul, a presidente é deposta e presa por corrupção. Isso tem que ser um caso, não pode ser uma estrutura. Todo deslize ético me compromete. Toda mentira, como todo vício, me compromete. Todo vício retira minha liberdade, porque eu sou livre nas minhas escolhas, mas as consequências não são. Vícios, bebida, álcool, drogas, Netflix, vícios limitam a minha liberdade. Vícios me tornam menos livre, por isso que vícios não são éticos. Fazem parte da minha escolha livre, mas não são éticos. A vida ética torna a vida válida. A sociedade brasileira tem uma tradição terrível. 388 anos de escravidão conferiram a muitas pessoas a ideia de que a república não é para todos, que a igualdade não é para todos. A todo instante nós temos que nos policiar. A todo instante nós temos que nos policiar. A todo instante nós temos que pensar de onde está vindo esse sentimento que eu seja diferente da funcionária terceirizada da limpeza. Essa é a tradição escravista, que acha natural haver essa diferenciação, que aviltou a teoria do trabalho e que eliminou um pouco daquilo que é básico na sociedade, que é a noção republicana de isonomia e de igualdade. Temos funções diferentes. No momento que eu sou chefe de departamento, coordenador, no momento que eu sou diretor, CEO, capitão, general, significa que eu sirvo a mais gente, mesmo tendo mais poder político. A autoridade é quando eu exerço uma função que protege o grupo. Autoritarismo é quando eu faço coisas que me beneficiam. A autoridade é essencial na sociedade. Primeiro exercício da ética eu já indiquei, etiqueta, minha convivência com as pessoas. Etiqueta não é a distinção entre talheres e garfos corretos, isso é frescura de classe média ascendente. Etiqueta é o saber que eu não estou sozinho, que há outra pessoa. Por isso a etiqueta multiplica as 4 frases que indicam que eu reconheço que não estou sozinho. Por favor, com licença. Muito obrigado e me desculpe. A ética é exatamente das pessoas nas relações horizontais e inferiores, quando eu respeito alguém por ser humano e não pela função que exerce. Ela se mede mais com o morador de rua do que com o ministro do Supremo. Gentileza sempre, mesmo que eu tenha cargo, mesmo que eu tenha poder, especialmente se eu tiver poder. Que é preciso incentivar o consenso, educação, encontros como esse, e é preciso também aumentar a coerção. E é nesse jogo coerção e consenso, que muita gente discorda de mim, não é um problema, que eu acredito que precisamos de leis claras, campanhas educativas e punições exemplares. Há 60 anos, as pessoas dançavam no carnaval marchinhas racistas. O racismo é um dos maiores defeitos de caráter que alguém pode ter. Cantavam, o teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Seguida de uma marchinha homofóbica. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? E a gente achava super divertido. Meus professores gritavam conosco e diziam, vocês parecem uns mongóis, uns mongoloides da PAI. Isso era aceito. Hoje o Estatuto da Criança e Adolescente barra um pouco isso. Nós aprendemos de alguma forma que nós precisamos de um consenso de respeito às pessoas e de coerção com leis claras, com punições claras. Quem dá aula, quem administra, sabe que onde há seres humanos, há erro. E a resposta tem que ser sempre, sempre mostrando o consenso, a necessidade de regras claras, boas, justas, equilibradas, democráticas, mas que, uma vez acordadas, tenham também a definição entre o que pode e o que não pode, e que quem não possa tenha uma punição. O Brasil é uma arca, e eu tenho que aceitar a diversidade, eu tenho que aceitar que nesse país a gente tão distinta, tão complexa, que faz anos que eu repito isso para mim, eu tenho que aceitar que há até brasileiros que gostam de coentro, coisa que eu nunca entendi, que alguém possa gostar dessa erva do diabo. Eu tenho que entender que este mundo tem espaço para diversidade, que se ela não infringir as normas da ética, essa diversidade é a arca na qual eu viajo e que é fundamental. Mas se um cupim começar a furar o chão da arca, ele está afetando a todos. Vivemos um processo em curso,
com o Brasil pela primeira vez discutindo ética nacionalmente, todas as empresas optando por códigos de ética, e pela primeira vez na história do Brasil, empresas entendendo que ética não é um debate filosófico, mas está na planilha Excel como um dos itens da sustentabilidade da empresa. As pessoas começaram a entender que o deslize ético não pode existir porque ele compromete a própria empresa, que não é possível conviver com o deslize ético, porque ele compromete o grupo inteiro e se torna o cupim que fura o chão da arca. Em todos os nossos debates atuais está essa vontade, encaminhando à conclusão, de que a ética seja uma referência para todas as pessoas. É a primeira vez na história do Brasil que nós temos um milionário branco preso. É a primeira vez na história. Confiem no tio historiador. Prisão nesse país não foi feita nem para elite branca e nem para ricos. A luta pela ética hoje é a luta para reocupar o Brasil, para reocupar nosso espaço nesse país e dizer, esse é nosso país e não é de vocês. Os nossos recursos não podem ir para joias da Gastein. Corrupção não tem partido, e se alguém ainda acha isso, é um imbecil. É um imbecil completo. Não é ético dizer isso, mas eu digo, é um imbecil completo. Corrupção é suprapartidária e ambidestra, direita e esquerda. Nós temos trocado de corruptos, porque a gente ainda não entendeu que a corrupção pode atender por qualquer sigla. Basta haver uma pessoa sem caráter e uma estrutura sem caráter. A luta pela ética hoje, ao final, é dizer exatamente isso. Quero recuperar o país que me pertence. Quero recuperar este país. E acho isso hoje fundamental, e é com isso que eu encerro esta fala. Muito obrigado pela atenção.